Olá, meninas e meninos! Sabe quando a gente não tem uma máquina e a gente acaba ganhando de uma tia, de uma avó, aquela máquina que já trabalhou muito, uma máquina bem antiga, mas que ainda funciona? Aliás, essas máquinas antigas, elas são as melhores, porque ela é bem reforçada. Não que as modernas não sejam, não é isso, mas é uma máquina que já tem até uma história, então ele tem até um vínculo emocional muito grande. Existem as famosas pretinhas, que eu sou apaixonada por essas máquinas. Inclusive eu coleciono essas máquinas, são as nossas máquinas pretinhas. E existem as máquinas pós-pretinhas, mas que são as primeiras também. E a máquina doméstica, ela pode ser mecânica ou eletrônica. Eu estou aqui com uma máquina mecânica, uma máquina antiga, é uma Facilita Plus, uma Cintiq Facilita Plus. Uma máquina portátil. Como que eu sei que ela é portátil? Porque eu posso colocar essa máquina num gabinete, numa mesa ou numa caixa. Esses pontos que vocês estão vendo aqui atrás é para você encaixar essa máquina naquelas caixas de máquina portátil ou encaixar em algum gabinete. Se você tem o gabinete, você pode encaixar por aqui. Ou até mesmo você pode comprar nessas casas de assistência técnica aquelas mesas de costura pequena e pede a ela com o buraco para poder encaixar, embutir essa máquina dentro dessas mesas também. Se você não quiser, você pode usá-la da maneira como ela está em cima de uma mesa, como eu estou utilizando aqui. Além dela ser uma máquina doméstica, ela é uma máquina portátil, que eu posso transportar ela para qualquer lugar. O que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu ganho essa máquina, que eu estou com uma máquina dessa na mão, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro passo é ligar na tomada e ligar a máquina. Ligou a máquina, você vai ter que fazer uma boa limpeza nessa máquina. O ideal seria você mandar por uma assistência técnica para que ela dê um banho de óleo. Por que eu estou falando banho de óleo? Porque eu estou com uma máquina mecânica. Então a máquina mecânica, ela comporta um banho de óleo nela. Então na assistência técnica, você pede para o pessoal dar um banho de óleo nela. Então eles colocam numa imersão de óleo, a máquina fica super macia. Mas se você não tem condições disso, você tem que no mínimo limpar essa máquina, porque com certeza essa máquina já trabalhou muito e a pessoa deve ter esquecido ela guardada lá, cheio de algum resíduo. Eu estou com uma aqui, que é uma máquina minha muito antiga, ela está parada há vários anos e eu vou mostrar para vocês como ela, mesmo sem usar, ela vai adquirindo pozinho, ela acaba ficando, ela deve ter trabalhado, deve ter sido guardada, era máquina de sala de aula, ela deve ter sido guardada com muita sujeirinha e a gente precisa sempre limpar. A dica é, semanalmente, limpe a sua máquina. Nós não tomamos banho diário? Então, a máquina é a mesma coisa. Você tem que limpar essa máquina. Isso é uma das primeiras coisas que você tem que aprender se você quer entrar nesse universo da costura ou do patchwork. Estou falando costura porque aqui entra costura criativa, entra costura de modo geral. Tem que limpar e lubrificar a sua máquina. Tem que dar a comidinha para ela. Quando eu falo comidinha, é a limpeza e o óleo que você tem que colocar se for uma máquina mecânica. Se for uma máquina eletrônica, você tem que limpar sempre essa máquina também. Então vamos lá. Primeiro passo, ligou a máquina, você vai levantar a barra. Aqui tem a barra da pezinho colocador. Você levanta e tira o pezinho. Retira o pezinho. Coloca ele de lado e você vai abrir a caixa. Abriu a caixa, você vai tirar essa chapa da agulha. Tira a chapa da agulha. Tirou a chapa da agulha, eu já estou vendo que está cheio de resíduo aqui de sujeirinha. Aí o que eu vou fazer? Na máquina mecânica, ela tem essa alavanca aqui, olha. Você vai afastar essa alavanca aqui, você pega uma ponta fina, no caso estou usando uma tesourinha, e vou tirar essa pecinha aqui, que é a minha caixa de bobina. E vou começar a limpar. Para começar a limpar, eu vou usar um pincel. Gosto de trabalhar com esses pincéis de cerdas macias e alongadas e já começo a limpar a minha caixa de bobina. Venho aqui, ó, já tá caindo sujeirinha, tá vendo?
Venho, limpo bem a caixa da bobina. Limpo bem e vou tirar toda a sujeira que tem nela, olha. Vou vir, ó, olha aqui. Vou vir e vou tirar toda a sujeira. Passo o pincel. Ó. Olha quanta sujeira, quanto pozinho. Isso daqui é resíduo de linha. A linha vai soltando pó e vai... Deixa eu juntar aqui, colocar aqui do lado. Ó, limpa o máximo que você conseguir. Aqui no meio dos dentes, olha, tira todas as sujeiras do meio do dente. Aqui onde tem a alavanca, ó, ela tem até um... Vou até puxar com a ponta da tesoura, ó. Caiu para debaixo da máquina, mas tinha bastante que... Tudo isso trava a sua máquina. Essa sujeira, ela trava a sua máquina. Limpa o máximo que você conseguir. Limpa na barra da agulha também, aqui, ó. Limpa a barra da agulha. A linha, ela solta, por isso que não é interessante colocar tubo de linha. Uma outra dica que eu quero dar, não coloque tubo de linha no chão, viu? Muitas meninas já vi muitas meninas colocarem tubo de linha no chão, ele acaba subindo mais poeira ainda. Olha, abaixa a barra, limpa a barra também da agulha, olha. Limpa a barra. Pode aproveitar e passar na máquina todinha. E outra coisa, mexe na máquina também. Mexe na máquina para ela rodar. Olha, mexe na máquina para ela rodar e tirar. No tensor aqui, olha, você vem no tensor aqui, passa o pincel dentro aqui. Alguns tensores são abertos, então esse daqui ele é embutido, mas alguns tensores são abertos, você tem que limpar também. Aqui, ó, levanta e abaixa a agulha, passa o pincel aqui, passa em tudo. Se ela for antiga, passa em tudo na máquina, tá? Mas mais é na caixa de bobina, que é onde você vai... Depois que você limpou, aí você vai lubrificar essa máquina. Então, o que é lubrificar? Você vai pegar óleo de máquina para as máquinas mecânicas. Você vai pegar óleo de máquina e vai, aonde tem engrenagem na máquina, você vai colocar e vai lubrificar. Se você quiser, você pode abrir essa tampa aqui, e lubrificar aqui em cima também. Mas isso que eu estou mostrando aqui para vocês, você tem que fazer semanalmente. Você fez um trabalho, usou muito a máquina, você tem que limpar e lubrificar a sua máquina aqui embaixo, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar novamente a chapa. Vamos colocar primeiro, você vai colocar a caixa de bobina. Então, para colocar a caixa de bobina, eu vou afastar aquela lapelinha, seguro e encaixa a caixa de bobina. Encaixa. Algumas têm até uma bolinha vermelha indicando a posição. Encaixa ela certinha e trava. Travou, você vem com a chapa, posiciona novamente a chapa e fecha a máquina. Aí você vai colocar o pezinho, posiciona o pezinho, abaixa a barra de agulha e trava. A máquina está prontinha para você começar a trabalhar. Agora é só passar a linha, colocar a linha na bobina e começar a trabalhar. Dica: cuidado com as bobinas que vocês utilizam nas máquinas mecânicas. Ela é diferente da máquina eletrônica. Dá uma olhadinha aqui a diferença que tem. Ela é mais estreita do que a da eletrônica.
A da máquina mecânica, ela é mais baixa e a da eletrônica que está com linha, ela é mais alta, olha. Então, essa é uma dica que vocês têm que se ater. Cuidado para não colocar bobina alta nas máquinas mecânicas. Você tem que colocar a bobina que é dela. Então, a bobina que é dela é um pouco mais baixa. Então, essa que tem a linha é de uma máquina eletrônica. Então, separe essas bobinas ou na hora de comprar, se atenha a esse detalhe que ele é muito importante. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a bobina, aqui é onde eu vou encher a minha bobina, vou pegar uma linha, então eu peguei o carretel de linha, vou colocar no passa-fios, então eu sempre coloco este fio virado para cima, posicionei ele aqui, travei, o fio sempre para cima, aí eu vou passar aqui, nesse passa-fio aqui, aqui é um tensor de linha, vou passar e vou enfiar neste buraquinho aqui, olha, a bobina tem uns buraquinhos, passei o fio, venho aqui, coloco, seguro e aqui no lado do volante eu vou travar. Aí eu venho com essa bobina e venho para cá. Aí basta você pisar no pedal e olha o que ela vai fazer, ela já vai começar a preencher. O que eu faço? Aquele fio que eu passei, eu corto o excesso, olha. Cortei o excesso e vou deixar ela encher, ó. Algumas máquinas travam, outras você tem que parar, tá? Quando ela estiver quase cheia, você pode parar e a grande maioria ela trava, ela para sozinha. Vem, tira o fio e você vai colocar na caixa de bobina. Então, o fio virado para a sua esquerda, coloca o fio na caixa de bobina. Fez isso, fecha. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou passar a linha na máquina. O fio sempre para cima. Aí eu vou passar aqui, nesse passa-fio aqui. Aqui é um tensor de linha, vou passar. O ideal é você apoiar o dedo, segura aqui, você vai passar no tensor. Quando você for passar no tensor, essa alavanca tem que sempre estar para cima. Sempre essa alavanca tem que estar para cima. Inclusive, quando você finaliza uma costura, essas máquinas mecânicas, ela não tem um sistema de segurar a linha. Por isso que muitas vezes a máquina desenfia, porque essa alavanca aqui, ela está abaixada. Então, nas máquinas mecânicas, acabou de costurar, gira o volante e deixa esse pino aqui para cima. Porque senão, na próxima vez que você for começar a costurar, ela vai desenfiar a máquina. Muitas meninas desenfiam a máquina toda hora porque não sabem dessa dica. Deixa isso daqui sempre para o alto. Então, segurei aqui, vim, passei o fio, venho e joga ele para trás e puxa para frente. Aí ele vai dar um tec. Tá, o desenho tá aqui, olha. Agora desce, faz um caracol aqui, passa embaixo e vou enfiar a linha na máquina. Vou puxar o fio de baixo. Uma dica. Aqui no caso, eu passei toda a linha cinza com a bobina cinza, que normalmente a gente costura com a linha de baixo da mesma cor da linha de cima. Mas se você vai regular a sua máquina, se é a primeira vez que você está pegando essa máquina e quer regular a máquina, a sugestão minha é usar linha contrastante. Então, se eu estou com uma linha cinza, por exemplo, uma linha clara na bobina, eu coloco uma linha de outra cor para passar. Por que isso? Porque na hora que eu for regular a máquina, eu vou ver que a linha de baixo fica da cor embaixo e a linha de cima fica em cima. Cada uma tem que ficar na sua cor. Então, eu vou colocar a linha vinho em cima. Vou repetir o mesmo processo. Vou passar a linha na máquina, como eu já expliquei. E vou ter aqui, olha,
Toda vez que eu for passar a linha, eu sempre corto ela na diagonal. Corta a linha na diagonal, que ela facilita para você enfiar. E vou colocar a bobina clara, de cor diferente. O fio sempre para a esquerda. Passei no tensor da bobina. E vou puxar o fio de baixo para cima. Aí sim, ela tá com uma linha escura em cima e uma clara embaixo. Então, na parte de baixo do tecido, ela tem que ficar clara e na parte de cima, ela tem que ficar escura. Como que eu resolvo isso? No tensor da máquina. Então, isso daqui é o tensor. Muitas meninas me perguntam, Ana, que número que eu ponho? Depende da sua máquina, depende do seu tecido. Então, você tem que fazer isso. Tem que colocar uma linha escura em cima, uma clara embaixo, ou vice-versa, e ir mexendo neste tensor aqui. Você vai colocando. Então, a vermelha tem que ficar em cima e a cinza tem que ficar clara. Mexe aqui, isso é o tensor. Isso é o mais importante da máquina, é a tensão da linha. É aqui que você regula. Isso daqui é o ponto reto ou ponto zigue-zague. Então, essa máquina ela faz ponto reto ou ponto zigue-zague, de diversos tamanhos. Isso daqui são os pontos de bordado. Então, letra A, eu vou fazer esses pontos aqui. Letra B, eu vou fazer estes pontos aqui. Letra C, estes. Letra D, esse. E assim sucessivamente. Então, sempre na letra A para costurar reto. Aqui é posição de agulha. Observa a agulha como ela mexe, olha. Para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda ou para a direita. Costurar reto no centro, costurar reto para a esquerda, costurar reto para a direita. Posição normal, a do centro. Aqui é comprimento de ponto. Então, 0, 1 ponto bem pequeno, 2 bem pequeno, 3. A gente trabalha normalmente entre o 2 e o 3. 4 e o 5 é o ponto de alinhavo. Essas outras marcações aqui são marcações de fazer casa. Marcações de fazer casa, de botão. Aqui, retrocesso. Aqui você vai, retrocesso, você costura, quer dar um retrocesso para remate. Que mais? Aqui, ponto mais aberto ou mais fechado, sempre eu deixo no meio. Basicamente é isso. Aqui a alavanca para você carregar. Aqui a lateral é o volante, onde eu aperto para travar a bobina. Luz lateral. E acho que só, uma máquina bem fácil de trabalhar, não tem grandes segredos. Agora eu vou começar a regular a minha máquina. Para eu regular a minha máquina, isso daqui é o tensor. Então eu soltei bem, deixei bem solto para ver como que ela vai ficar. Então a dica é, observe se sua máquina está com a bobina no tensor, se a bobina foi colocada corretamente, se o fio passou de forma correta, faz a passagem de linha correta na bobina, na parte de cima, observe se está no ponto reto, coloquei a máquina no ponto número 3 e soltei bastante o meu tensor aqui, porque eu vou regular como se ela estivesse do zero, se ela estivesse começando. Não pode esquecer de abaixar o pezinho, abaixei o pezinho, segura o fio para poder começar e vai costurar. E vai olhar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu. O ponto está totalmente solto. Por que ele está totalmente solto? Porque eu praticamente zerei aqui. Então eu tenho que ir apertando, porque a linha de cima ela está solta. Se eu puxar esse fio branco aqui, ó, já está totalmente descosturado. Eu venho aqui, olha, tá todo solto. Soltou tudo. Por quê? Porque está aqui muito perto do zero. Então eu vou subir, ó. Vou levar ela para o 3. Vou levar ela para o 3. Toda vez que for começar, lembre-se desse pino tá para cima. Vou de novo, vou testar agora no 3. Seguro o fio.
Vou tirar da máquina. Olha como ela não tá bom, que já tá até enrugando. Observa que o meu tecido aqui tá enrugando, olha. Significa que não está bom o ponto tá solto ainda. A mesma coisa, se eu puxar a linha cinza, olha, o fio tá solto. Então, já desmanchou sem fazer nada. Então, o que eu preciso fazer? Apertar mais ainda. Então, vou vir aqui e vou passar para o 5. Já, olha, dá para ver, já está quase ficando bom, mas ainda assim eu posso apertar mais um pouco. Não vou nem soltar. Eu venho aqui, aperto mais um pouquinho. Aí eu vou devagar agora. Vou apertando aos poucos. Tirei. Agora ficou bom, olha. A linha clara tá embaixo e a vermelha tá em cima. Então, entre o 6 e o 7, ele ainda tá um pouquinho solto, o ponto. Posso apertar um pouquinho mais, que vai ficar melhor. Vou até aumentar o comprimento do ponto para eu testar melhor. Passei para o ponto 4 só para ver o comprimento do ponto. Agora sim ficou bom, olha. O ponto está em cima e embaixo, olha aqui. Aqui em cima tá cinza, sem nem nada de vermelho aparecendo, e aqui tá vermelho, sem nada de cinza aparecendo. Então, essa máquina está regulada no ponto 6. Ah, então ela sempre vai ficar no 6? Não, depende do tecido que você estiver utilizando. Se você tiver um tecido mais fino, você tem que aprender. Então, não pode ter medo de mexer no tensor da máquina. Tem que ter sempre um retalho perto e você testar. Porque dá diferença também de gramatura do tecido, da espessura do tecido. Então, isso é super importante. Você tem que aprender a mexer neste tensor dessa máquina aqui. Meninas, não tenham medo de mexer na sua máquina. Sempre a dica, lubrifique, limpe, regule a máquina colocando uma linha escura em cima e uma clara embaixo e vá em frente. Deu errado? Tenta novamente, porque às vezes ela desenfiou de algum lugar. Aquela dica que eu falei de deixar sempre o passador de linha para cima, essa é muito importante. Não se esqueça dessa dica. Espero vocês na nossa próxima dica.